O Homo sapiens passou a evoluir com maior rapidez, entendendo essa rapidez como milênios, a partir do momento que ele chegou à conclusão de que era ignorante e que precisava entender, ao invés de querer entender o universo ou querer saber a origem de onde viemos e para onde vamos, teríamos que compreender bem o ambiente que vivemos. Isso fez com que surgisse a ciência. A ciência é, sem dúvida nenhuma, o instrumento da dúvida e do questionamento. Falo isso porque todo mundo sabe que o método cartesiano ainda é um método bastante, é o método mais usado, juntamente com a dialética hegeliana, são as maneiras de se praticar a ciência até hoje. Ou seja, você tem uma tese, surge uma antítese, alguém que fala que não é, você diz que é uma coisa de um jeito, alguém vem e diz que é de outro, e depois vem uma síntese, que é a reunião das duas opiniões numa conclusão, que já gera uma nova antítese, porque vai surgir alguém sempre com novos questionamentos. Como já disse, eu falo isso porque o que nós estamos vendo agora com relação à pandemia do Covid-19 é exatamente isso. Você, hoje, pelas redes sociais, encontra opiniões para todos os gostos. A Organização Mundial da Saúde, que deveria ser o órgão máter da pesquisa científica e do desenvolvimento de tratamento de doenças e de aplicação do tratamento de doenças no mundo, ora está a favor de algo, ora está contra e, na verdade, não sabe o que está fazendo. Aqui no Brasil e em qualquer outro país do mundo, ninguém sabe exatamente qual o melhor tratamento. Estão sendo usados inúmeros fármacos e em alguns lugares estão dando resultado, em outros dizem que não. Aqui no Brasil tem o famoso caso da cloroquina e assim por diante. Então, o resumo da ópera é que o que nós estamos vendo é um monte de pessoas formulando teses e logo em seguida recebendo antíteses. Só que a síntese nunca vem. Nunca vem porque o vírus é político, como bem disseram o Dr. Décio Ribeiro e o Dr. Luiz Antônio Marcato, em entrevista na Rádio Clube de Lages, em que esse vírus é político. Até o Dr. Décio foi mais além. Ele falou que o Mandetta, o ministro da Saúde Mandetta, aquele tão prestigiado pelos meios de comunicação, com ênfase para a Rede Globo, foi o cidadão que tomou as providências tardias em alguns casos e antecipadas em outros. Por exemplo, o isolamento social, que deveria, se for o caso, ter começado agora, no pico do frio do inverno. Ademais, também temos que levar em consideração que as pessoas que estão morrendo, em 99,9% dos casos, estão morrendo porque têm comorbidades. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, não raro e quase que diário, no jornal da RBS às 7h15 da noite, por volta desse horário, sempre eles dão que morreu mais tantos, mais isso, mais aquilo, foi recuperado tantos, e os que morreram tinham comorbidades. Eu não vi até agora nenhuma exceção. Evidentemente que deve haver. Mas aí são aqueles casos que a ciência nunca vai conseguir explicar. Como nunca vai conseguir explicar como que 5% dos pacientes de qualquer doença, qualquer câncer, AIDS, qualquer doença, fatal ou não, se recuperam sem nenhuma sequela. Ninguém vai poder responder isso, não conseguiram responder até hoje. O que não dá para admitir é que o governo federal não pode trabalhar. O próprio presidente pegou o Covid e está se recuperando de acordo com o entendimento dele, do médico dele, com o tratamento que ele entende ser o correto e que o médico dele aceita.
O governador de Santa Catarina, da mesma forma, pegou o Covid e, além do mais, se abstrai, sai fora das suas responsabilidades como governante do Estado e jogou a bola para os prefeitos, que por sua vez estão fazendo o que pode. Aqueles que agem dentro da lei e agem com respeito ao dinheiro público e principalmente numa situação dessa, estão tomando as atitudes que seus médicos, seus cientistas que estão à sua volta sugerem. Por isso que num lugar é de um jeito, no outro lugar é de outro. Por fim, eu torno a dizer, e aqueles que me dão a alegria de me assistirem, de me ouvirem e de me criticarem, sabem que eu venho dizendo desde o início desde lá o dia 13 de março, que isolamento não era a solução, máscara não era a solução, porque nós precisávamos, primeiro, ver aqueles que vão realmente ser contaminados. Segundo, aqueles que tiveram sintomas, como se recuperaram. E terceiro, lamentavelmente, e digo isso como ser humano e como cristão, que lamentavelmente aqueles que não têm o que fazer, são os primeiros a morrer, que são os idosos, as pessoas com comorbidade, como eu, por exemplo, que tenho 60 anos e tenho, além da poliomielite, diabetes e pressão alta. Então eu não estou falando em tese, estou falando de algo que eu também sinto. Portanto, teria que ter se visto tudo isso, criado um plano magistral de contingência, e é possível se fazer isso, há dinheiro para isso, há condições para isso, precisa boa vontade e trabalho. E agora sim fazer o isolamento. Mas depois que já tivesse um bom número de pessoas que foram contaminadas e assintomaticamente reagiram à doença. Dessa maneira, essas pessoas poderiam ficar atendendo os idosos. O que aconteceu na Itália? Na Itália, os avós ficam com os netos. E os netos, todos tinham Covid, porque lá foi muito tarde. Botaram os velhinhos, que estavam sem defesa nenhuma, para cuidar das crianças, deu no que deu. E assim tem sido no mundo inteiro. Repetindo que a maioria não sabe exatamente o que está dizendo ou fazendo. Tudo é chute. Tudo é chute. Basta fazer uma análise sem paixão política, partidária, ou sem nenhuma pretensão de saber mais que os outros, ouvindo cientistas. Eu não sou médico, sou advogado. Então, eu ouço cientistas, como o Dr. Anthony Wong, como o Davi Wippe, como o Roberto Calil, como tantos outros médicos, tanto o Dr. Luiz Antônio Marcato Ramos, um infectologista de escola aqui em Santa Catarina, tantos outros infectologistas que têm só as opiniões. E eu faço o quê? O sopesamento daquilo para tirar uma conclusão, porque é meu direito e direito de qualquer um saber o que está acontecendo exatamente e saber quais as providências que devemos tomar para nos proteger, como é o caso do H1N1, que todos os anos tomamos a vacina. Então nós sabemos que ele é um vírus letal, que é um vírus perigoso, principalmente para quem tem comorbidades, e tomamos a vacina e ao final, lamentavelmente, poucos são as pessoas que morrem e infelizmente ainda morrem. Né? Poderiam já ter lembrado de um tratamento especial para as pessoas com mais idade e com outras enfermidades. Chega desse negócio de ficar enrolando. Chega desse negócio de um empurrar para o outro. Não estamos falando aqui de uma mera obra pública que roubaram, da compra de respiradores que foi desviado o dinheiro, segundo o Ministério Público. Teve gente até presa por causa disso. Não estamos falando aqui de desvios, como aconteceu no Rio de Janeiro, sujeito com 8,5 milhões de reais dentro do carro, como desvios que estão acontecendo pelo Brasil afora. Estamos falando das nossas vidas, da minha, da sua, da vida do presidente, do governador, do prefeito, de todo mundo. E é dever do Estado, apresentar uma solução, nem que seja para dizer que não há solução.
O mundo já experimentou várias e várias situações caóticas. Entre os anos de 1917 a 19, 17 a 19, final da Primeira Guerra e gripe espanhola, morreram cerca de quase um terço da humanidade. Quase um terço da humanidade. Hoje seriam em torno de 2 bilhões e meio, 2 bilhões de pessoas. E assim mesmo, nós continuamos iguais naquela época, usando máscaras que que não protegem o outro, se você estiver muito perto. Já está provado que as máscaras, elas são um artefato que está sendo usado como uma medida paliativa. Para quem estiver nas filas na Caixa Econômica implorando por comida por míseros R$600, para quem estiver nas filas dos postos de saúde e de farmácias públicas, para esses é necessário. Para quem anda ao ar livre, longe de pessoas e não anda em aglomerações, eu duvido que me prove que pega o vírus. Porque se pegar pelo ar, aí piorou mais ainda a situação. Aí não tem remédio. Então nós exigimos uma resposta, exigimos uma comprovação, exigimos que nos digam a verdade. É isso que nós exigimos. Nem que seja para nos dizer que perdemos a guerra contra o Covid-19.